Fala jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 10ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, se inscrevam no canal, ativem as notificações e aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Meu café aqui. Na aula anterior vimos os conceitos básicos das funções. E no dia de hoje vamos ao segundo tipo de dado composto ou complexo, né, que vocês, quando estiverem estudando, podem lidar com esses dois nomes, que são os arrays. Vou até deixar já o sitezinho aqui aberto, de arrays do MDN. Bom, vamos direto ao console, né? Esse aqui é o site que eu vou deixar nas descrições, todos os sites que eu cito eu deixo embaixo. Vamos aqui direto no console, já criar o nosso primeiro array com colchete, Enter. E aqui nós temos o nosso primeiro array. Deixa eu sair daqui da tela para ficar melhor a visualização para vocês. Ok? Isso aí. Bom, o navegador já me retorna o prototipo array, né? Já chegaremos ao tema de prototipo e como funciona a programação orientada a objeto no JavaScript. E eu entrarei a fundo nesse tema de prototipo. Mas seguindo, esse é o tipo de dado que o interpretador... O tipo de dado ao interpretador, né? Quando usamos os colchetes. E aqui me diz que tem um comprimento, propriedade length, de 0, ou seja, não tem dado. Temos diferentes maneiras de declarar arrays, tá? Como vimos na seção 3, as características das constantes, palavras reservadas const, que eu expliquei a diferença, né? E pelo menos os tipos de dados como array, funções e objetos, podemos utilizar constante, pois o objeto que estamos assinando array, mesmo que haja alteração, o objeto continua sendo sempre um array. Por mais que tenha alterações no conteúdo do array, o objeto continua sendo um array. Por isso podemos considerar uma constante. Há programadores em JavaScript que preferem declarar os arrays com as palavras reservadas let, e já há outros que preferem declarar com a variável const. Ou seja, eu deixo aqui a sua escolha e adaptação à medida que você for progredindo. Caso queira lembrar da diferença entre const e let, né, é só assistir a aula de número 3. Bom, eu vou declarar os arrays com a palavra reservada const, tá? Então, como eu posso declarar o nosso primeiro array, né? Const nosso primeiro array. Console.log, nosso primeiro array, Ctrl S, e aqui está o nosso primeiro array. Beleza? Como vimos antes, o console vai nos retornar dizendo que essa variável é um array e esse é um array vazio. Outra maneira de definirmos um array é definirmos com seus valores, com o seu conjunto de elementos. Um array nada mais que é uma coleção de elementos. E esses elementos podem ser de diferentes tipos. Vamos ver aqui. Rodrigo Muniz, 35, tu e corrida, capoeira, musculação. Vírgula, vai. Tá bom, né? Para explicar, tá bom. A gente tem aqui uma string, né? Um número, um booleano e posso incluir um array com mais informações. Na console, vamos ver, né? Deixa eu imprimir aqui no console. Bom, tá aqui, né? No console vemos que o array eu é um array com 4 elementos.
E vejam que aqui no console cada um fica numa posição iniciada por 0. Posição 0, Rodrigo Muniz. Posição 1, 35, um número. Posição 2, true, um booleano. E posição 3, uma string com 3 elementos. Percebo, temos um array de 4 elementos, mas a sua posição vai de 0 até 3, tá? É importante saber disso. Temos um array de 4 elementos, mas uma posição de 3, que se conta a partir do 0. Se eu quiser que um console me retorne a propriedade de comprimento, length, eu posso mandar imprimir um console.log eu.length. Ctrl S, nós temos aqui o 4. A posição é como se fosse o comprimento menos 1. Se temos o comprimento de 4, a posição vai de 0 até 3. Ou seja, o primeiro elemento sempre será salvo na posição 0, tá? Bom, aqui nesse site aqui de sintaxe tipos, né, teve uma aula que eu falei que os objetos compostos acessamos a referência do valor. Quando eu mandei para o console a impressão do array eu, me imprime todo o conjunto de elementos que tem esse array. Então, se eu quisesse somente imprimir o número 35 que se encontra no array, eu teria que acessar a referência, a coordenada dentro do array do nome eu, onde se encontra o número 35. O número é o segundo elemento. Significa, então, que a posição 1. Para imprimir, eu vou ter que colocar o nome da variável, colchetes e a posição que eu gostaria de acessar. No caso aqui, 1. Console.log. Eu vou fazer... vou fazer um novo. Né? Console.log, vou tirar os antigos aqui. Eu... 1. Mania de botar a setinha para o lado. E temos aqui o nosso 35 que a gente queria imprimir, né? Vejam que na terceira posição, 0, 1, 2, 3, na terceira posição, a gente tem um array de 3 elementos, né? Então, se eu quisesse imprimir somente atividade musculação, então já sabemos que precisamos acessar as coordenadas como num jogo de xadrez. E aqui teríamos que definir a coordenada do primeiro array e logo depois do array que queremos a posição para impressão. A posição, no caso, de musculação. Então, se eu coloco para imprimir somente a terceira posição, eu tenho um array completo que se encontra nessa posição. Se eu trocar daqui de 1 para 3, ele me imprime o array completo aqui. Mas se eu gostaria de imprimir somente atividade natação, eu tenho que acessar com 3, né, para a terceira posição do primeiro array, e o 2 para a segunda posição do outro array, onde se encontra a atividade musculação. E aqui está o nosso musculação impresso. E tome como exemplo que haverá mais um array dentro desse array, né? Para complicar, posso botar aqui um 15, 17, 19. Pronto. E se eu quiser imprimir o número 15 desse novo array, a gente vai ter que ficar como, né? É o quarto elemento do primeiro array, elemento menos 1, posição 3, 0, 1, 2, 3. O terceiro elemento do segundo array, elemento menos 1, posição 2, 0, 1, 2. E aqui 0, que é o 15 que eu quero imprimir. Ok? E me retorna o número 15 como a gente gostaria. Vejam que acessar a referência é como se fosse uma coordenada. Há outros métodos de criação de array, como por exemplo o off, né? Assim, const novo array igual array.off a b c 10 e false. Objeto array do JavaScript, né? Ponto e o método que se chama off. E dentro dos parênteses eu coloco os valores que quero carregar.
E vejam que se eu imprimo no console esse novo array, nós temos ele aqui corretamente, né? Que é de 4 posições. Deixa eu abrir aqui. 4 posições e 5 elementos, né? Comprimento 5 e de 0 até 4 posições. Esse é um novo método, tá? De criação do standard a partir do ECMAScript 5 de 2015, onde ArrayOf nos permite de gerar elementos. Outra maneira de criar array, por exemplo, se você tem uma aplicação que tem que iniciar um array com produtos e nessa aplicação tem 1000 produtos, cada produto por default com seu campo de valor e de desconto. E nesse caso, todos os descontos com 0%, o que diz que você está vendendo seus produtos pelo valor real sem desconto, há um método que nos permite iniciar um array e assinar todas as suas posições o mesmo valor. Então, eu vou criar um array de desconto aqui. Ok? E irei fazer novamente o uso de um objeto da rede JavaScript e agora com o método fill, que a gente quer preencher todos, criar um array de 100 posições, fill false. Ou seja, todos esses campos aqui vão estar preenchidos como falso. Console.log, olhar para cima e para baixo, assim para baixo, desconto. Ctrl S, e nós temos. Ok? Ou seja, estou criando um array com 100 posições e todas elas com o booleano falso. Vejam, né, um array com 100 posições e todas iniciadas com falso. Prototype. Array. Lembrando que quando passarmos pela parte de prototipos e programação orientada a objetos, eu vou detalhar esses conceitos que são importantes. Mas agora só vale saber que eles existem. Bom, agora, algumas práticas que já não se usam mais para definir arrays, digamos que são formas antigas e você pode acabar encontrando em códigos antigos, e é importante a gente sim saber, como nos números, strings e booleanos, você também pode iniciar um objeto a partir do construtor com o operador new. Ou seja, a gente pode fazer assim. Const, criando, array, Jesus, igual a new, array. Console.log. Ponto e vírgula está errado. 280. Por que eu estou errando aqui? Criando array desuso. Vamos. Pronto. Tá vendo? Que só case sensitive. Só porque eu botei o N com a letra maiúscula aqui, atenção. Criamos aqui o nosso array. Tá? A partir de sua instância do seu construtor, né? Fizemos da maneira por construtor. Sim. Mas essa forma já não é mais usada, né? Mas podemos acabar encontrando em códigos antigos. Bom, e sobre as propriedades, aqui a gente já viu a propriedade length, né? Aqui em cima, que devolve o número de elementos. E os métodos eu posso citar como exemplo. Deixa eu criar mais um array aqui. Const números ímpares igual a 1, 3, 5, 7. Console.log, números ímpares. E aqui a gente tem os nossos números ímpares impressos no console, né? Temos nossos 4 elementos. E tem um número ímpar faltando, né? E se quisermos agregar esse número usando o método push? Falta o 9. Como é que a gente pode fazer? Número ímpares, nossa variável,
push 9 console.log, número ímpares. E aqui a gente tem, ó, o antes do push e o depois do push, né? Temos agora 5 elementos, o 9 e o push ele sempre coloca um novo elemento no final. Bom, agora eu vou colocar mais um número aqui, não ímpar, um 10, né? Ctrl F, aqui ó, 7, 9, 10, corretamente. Somente para a gente utilizar o método pop, números ímpares, .pop, console.log, números ímpares. E vejam que o método pop ele elimina o último elemento, né? Botei e o pop tirou. Push agrega um elemento e pop remove, né? Os arrays eles têm uma grande quantidade de métodos, sobretudo agora com esse paradigma funcional orientado a componentes. Escrever em JavaScript no modo de programação funcional tem atraído muitos novos métodos, dando esse estilo de programação mais funcional ao JavaScript, como map, o filter e vários outros. E se eu me dedicar a mostrar todos os métodos que existem, os arrays, não se acabaria essa aula. Lembrando que você pode buscar no site do Mozilla Development Network, aqui, sobre array. Eu coloquei esses links na descrição do vídeo abaixo. Lá no MDM você pode buscar qualquer objeto que queira investigar e saber todas as propriedades e métodos. E esses métodos que eu comentei, que são um pouco mais orientados a escrever o código em forma de programação funcional, iremos ver mais adiante, teremos uma parte voltada a paradigmas da programação. E quando chegarmos à parte de programação funcional, aí retornaremos a esses arrays. Bom, para encerrar nossa classe, vou falar e mostrar somente mais um método que justamente nos permite executar uma função para cada elemento do array. Vou criar mais um aqui. Criar mais um array de cores e cada elemento cor desse array vai para uma lista de item, ou seja, para uma tag where do HTML. Colocamos aqui o nosso array, const, cores, vermelho, verde, assim não dá, né, Rodrigo? Foi igual aqui. E azul. Cores for each. Calma que a gente já vai acertar. 292, ele está reclamando que isso aqui está faltando um argumento. Bom, vejam o que diz o for each, né? Que recebe uma função como callback, né? Quando eu escrevo aqui, ó. Essas informações aqui, né? Quando entrarmos em programação assíncrona, veremos o que significa esse callback. Então, ele recebe uma função que se vai executar por cada elemento do array. Então, a gente vai declarar uma função aqui, mas não se preocupe se vocês não entenderem, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Uma função. Beleza? Ok? Se você já conhece um pouco de JavaScript, pode pensar assim, por que você já não usa aquela arrow function, né? Arrow function. Mas temos que passar por todos os pontos, para que o conhecimento não se tenha brecha. Então, paciência que veremos as arrow function mais para frente. Aqui poderíamos usar somente as arrow function, mas colocaremos uma função anônima, né? Ou seja, uma função sem nome, como eu falei na passada. For each L, tirar isso aqui, ponto, console.log,
LI, cifrão, EL e fechar a tag do LI. Beleza? Beleza. Isso aqui eu fechei errado, aqui é só um, porque isso aqui fica dentro dessa fonte. Ok. Dentro da fonte eu tenho que passar um parâmetro, que nesse caso é o elemento que nesse momento está sendo acessado em sua posição no array para o método forEach. Eu vou imprimir, né, dentro de uma tag HTML LI e vou utilizar o template string, lembre, template string, e usar o valor do parâmetro EL, que é a cada posição do array. Isso aqui é cada posição do array. Veja que me imprimiu aqui, ó, todo o array, né? O forEach percorreu por todo ele. Agora imagine que essa tag ali necessite de uma referência de ID única. Então a gente pode, por exemplo, passar um segundo parâmetro no forEach que indica o índice que o elemento se encontra no array. L index. Aqui eu posso botar LI e D igual cifrão e a variável index. Pronto. 0, 1, 2, né? Os IDs sendo o índice que cada um tem no array. Então, com esse método forEach, podemos recorrer ao valor do array, no primeiro parâmetro, que é aqui que eu utilizei o EL. E como segundo parâmetro, buscamos a posição de valor no array. Aqui eu usei a variável index, né? Mas vocês podem encontrar em documentações somente como in. Ou seja, a gente percorreu aqui o valor do array, nesse primeiro parâmetro, e aqui nesse segundo parâmetro a gente buscou a posição do array. Tá? E eu os utilizei aqui embaixo. Lembrando que a gente vai falar mais sobre forEach mais para frente, tá? Deixa eu voltar para cá. Fala aí, pessoas. Bom, a gente vai fechar por aqui hoje. A gente viu os conceitos de array, né? Nessa aula. A array possui muito mais de 20 métodos e propriedades. Lembrando que vocês podem ir no site da MDM. Sempre é importante ver aquela documentação, né? Para saber pelo menos os mais usados. Esse número cresceu bastante, né? ECMAScript 6. O importante aqui é conhecer o conceito básico e retomaremos sobre as funções array e objeto posteriormente, quando vemos mais sobre JavaScript, com os paradigmas da programação, assíncrona, assíncrona e ainda utilizarmos coisas mais avançadas. Obrigado pela sua presença aqui e atenção nessa aula de hoje sobre array. Eu sou Rodrigo Muniz, façam suas críticas e como eu posso melhorar as aulas de hoje, como eu posso melhorar essas aulas, né? Se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.